Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, livro da formação, livro este escrito por Avraham Avinu, comentado pelo Tzadik Aryeh Kaplan, que sua alma descanse em paz. 10 Sefirot do nada. Sua visão é como a aparição do relâmpago. Seu limite não tem fim, e sua palavra nelas está, correndo e retornando. Apressam-se, precipitam-se a seu dito como um furacão, e diante de seu trono elas se prostram. Sua visão, como vemos aqui, olha só no início, sua visão é como a aparição do relâmpago. Então vamos ver essa primeira parte do estudo do Sefer Yetzirah, visto que já vimos nos vídeos anteriores o que significa 10 Sefirot do nada. Nada é o universo de Atzilut, que está relacionado a Sefirah de Rochma, sabedoria. Como as Sefirot, elas emanam, fluem do universo de Atzilut, que é chamado de nada. Então, então, dizemos 10 Sefirot do nada, porque elas emanam de Atzilut, que é o universo intimamente relacionado a Sefirah de Rochma. Então vamos continuar. Sua visão. A palavra para visão aqui é tsefiá, que geralmente denota uma visão mística ou profética. Os Echalot, um antigo texto místico que pode ser contemporâneo do Sefer Yetzirah, fala da visão tsefiá, da Merkabah. A Merkabah é a carruagem divina da visão de Ezequiel, lá no primeiro capítulo de Ezequiel, e a palavra é empregada para denotar a experiência mística em seus mais altos níveis. O Sefer Yetzirah descreve agora como as Sefirot aparecem na visão mística. Em sessões anteriores, o texto falou dos exercícios usados para visualizar Sefirot, e agora descreve suas aparições. No Sefer Yetzirah, no vídeo passado, eu sugiro você que não assistiu, assista para uma maior compreensão os vídeos passados, que fala do verso anterior a este, o verso 5, está dividido em partes para uma maior compreensão. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Se você tiver interesse, então você vai lá e assistir esses vídeos que estão divididos por partes. Lá nesse vídeo mostra exercícios para que a pessoa possa ter uma visão mística. Claro, nem todos vão ter, porque requer um nível de concentração e nem todos ainda podem dominar a mente ao ponto de entrar nesse estado de Rochma, onde a palavra verbal é silenciada e o pensamento fica inoperante, no sentido de não verbalizar nada em absoluto. E dessa forma, permanecer até onde puder, então procurando sempre ir cada vez mais longe,
ficando sem pensar, né? E se a pessoa, por exemplo, pensar, não estou pensando agora, durante a meditação, ela já pensou. Então, não é algo fácil de se conseguir. Então, lá mostra exercícios, né, nas 10 direções, 5 opostas a 5, como os dedos nas mãos, visto que a esquerda é oposta à mão direita, né, esquerda oposta à direita. Lá mostra que as direções são pentadiagonais, embora sejam direções opostas, na verdade são contadas como uma direção. Então são 5 as dimensões e 10 direções. 5 dimensões e 10 direções. Por exemplo, a profundidade do bem e a profundidade do mal. A profundidade do bem é Keter, a profundidade do mal é Malchut. Então, bem é o oposto o bem é o oposto do mal, e vice-versa. Então, isso é contado como uma direção, ou como 2 direções. São 2 direções, no entanto, é contado como uma dimensão. O bem e o mal é contado como uma dimensão. Talvez por isso alguém tenha colocado um símbolo, né, onde tem uma circunferência aí dentro desta, né, se eu não me engano, é um símbolo chinês ou japonês, se eu não me engano, onde tem uma circunferência e é dividida entre bem e mal, sendo o bem, né, com a cor branca, o mal com a cor preta, que tipifica a cor de Malchut, que é mal. Mal porque está mais afastada do seu Criador. É só em questão de distância, porque todas as Sefirot são boas. No entanto, em relação ao seu Criador, todas elas são mundanas, como vimos nos estudos anteriores. Só uma reprise aqui, tá? Então, é sabido que para chegar a esse pensamento não verbalizado de Rochma, é uma questão de exercício também. Então, vai ter lá também o norte e o sul, né, são direções opostas. Por direções entendemos Sefirot. No entanto, são dimensões, uma única dimensão, o norte e o sul. É contada como uma única dimensão. Assim, o acima e abaixo, né? E o leste e o oeste. Então, só fazendo a reprise, tá? Então, vamos continuar o nosso estudo. Vai lá no canal, dá uma olhada para ter uma maior compreensão. O Bahir, outro texto muito antigo, explica que a palavra tsefiá, derivada da raiz tsafá, indica que alguém está olhando para baixo em uma grande altura. Na sessão anterior, o Sefer Yetzirah falou da Sefirot como 10 profundidades. Algo profundo geralmente denota alguma coisa bem abaixo. Isso porque alguém que vai aprofundar-se, né, em qualquer das direções pentadiagonais, penta porque são 5, 10 direções, né, onde se dividem em 5, porque conta-se, apesar de serem diametralmente opostas, elas na verdade são contadas como uma, como o bem e o mal, o leste, o oeste, o acima, o abaixo. Então, na verdade, são 5 dimensões para 10 direções. Mas, seja qual for a direção que a pessoa vá meditar, leste, oeste, acima, abaixo, ela começa sempre com a perspectiva de Rochma. Por quê? Porque, como vimos no início desse vídeo, 10 Sefirot emanam de onde? Do nada. O nada é o universo de Atzilut, que, como falei no início desse vídeo, está intimamente ligado
a Sefirá de Rokhmah, sabedoria. Então, se emana de lá, de Rokhmah, que está intimamente ligado, é uma Sefirá intimamente ligada ao universo de absoluto, universo do nada, chamado nada, o universo da emanação, de onde emana a Sefirot. Então, nessa perspectiva, a pessoa precisa chegar a esse estado de Rokhmah, para de lá, então, a pessoa aprofundar-se. O que é aprofundar-se? Descer nessas profundidades, nessas 10 profundidades, para quaisquer das direções pentadiagonais. Quando se olha uma profundidade, geralmente está se olhando para baixo. Nos Echalot, frequentemente se descreve a experiência mística como uma descida. Então, será sempre uma descida. Mesmo que a pessoa vá na perspectiva do acima, ela tem que ter em mente que precisa silenciar, calar, acalmar a mente. Não é fácil acalmar a mente, visto que a mente está sempre inquieta e quer sempre estar pensando, está sempre em constante dinâmica no pensamento. Então, é preciso dar um ponto para entrar no SOF, que é aonde é chamado inexistência de algo. Nesse caso, a inexistência do pensamento. Então, seja qual for a direção, a perspectiva é sempre começar por Rokhmah. E é chamada a descida para a Merkabah. Olhar para a Sefirot é chamado uma descida. Então, olhar para a Sefirot, quando vocês, se Hashem permitir, tiverem essa experiência de ver a Sefirot, né, buscando sempre a purificação também é muito importante, né, das palavras, dos comportamentos. Isso ajuda também, não é só uma questão de meditação e vai se conseguir ter uma experiência mística. Não é bem assim. Pode até a pessoa conseguir, Chas v'Shalom, alimentar o outro lado, o lado que se opõe à santidade. Se a pessoa não tiver uma puridade nos pensamentos, nas 3 vestes da alma, no pensamento, na palavra e na ação. É muito importante isso, tá? Então, não é só, eu vou fazer a meditação e agora eu vou ter uma experiência sefirótica. Não é assim. Para olhar a Sefirot é chamado uma descida. Sim, porque a perspectiva, como foi falado, é sempre Rokhmah. A razão disso deve-se ao fato de que, para consegui-lo, alguém deve primeiro alcançar uma consciência do tipo Rokhmah. Como foi falado no início, né, 10 Sefirot do nada. Quem é o nada? O nada é o universo de Atzilut. Atzilut está intimamente ligado ao universo que está ligado à direção sefirótica Rokhmah, que é chamada sabedoria, que representa o pensamento não verbal. O pensamento não verbal é o nada. É abstração pura. Então a pessoa tem que entrar nesse estado. E nessa perspectiva, ela consegue adentrar nesse nível, ficar sem pensar o máximo possível. Então, ela vai desenvolvendo em si essa capacidade de percepção da luz sefirótica. Então, como discutido anteriormente, no esquema da Sefirot, entretanto, Rokhmah é a mais alta. Sim, porque é lá onde emana, né? Não está intimamente ligado com Atzilut, que é o mundo da emanação, ou o universo da emanação, é de lá onde elas emanam, onde elas fluem.
ao que... Então, a pessoa tem que chegar nesse nível para poder... Depois, então, descer até a mais elementar, que é Malchut, e aí vir subindo na árvore, né? Subindo, né? Daí ela sobe para Yesod, sobe para Netzach, Rod, de Rod. Ela vai para onde? Para Tiferet, depois vai para Givurá, Chesed, Biná, e aí sucessivamente ela vai subindo, né, numa crescência, mas é preciso ela descer primeiro. Então, nessa perspectiva chama-se de profundidades, porque tudo começa com a descida. A experiência mística sefirótica é chamada de descida. Quando isso é conseguido, olha-se para baixo, para as demais sefirote, só então se começa a subir pela sefirote, iniciando pela mais baixa, que é Malchut. Como a aparição do relâmpago. A expressão está no versículo. E as Hayot correndo e retornando, como a aparição do relâmpago. Bazac. Ezequiel, capítulo 1, verso 14. A visão de Ezequiel sobre a Merkabá significa carruagem, nós veremos mais adiante. É claro que nós não vamos nos aprofundar nos escritos de Ezequiel, vamos abordar para que possamos encaixá-lo, por assim dizer, no nosso assunto aqui, que é sobre Sefirote. Então, as Hayot quer dizer criaturas, né? Naquela visão ele viu criaturas, eram criaturas extraordinárias, né? E você já tem conhecimento disso. Não é o caso aqui a gente se aprofundar nesse assunto, porque o assunto aqui é Sefirote. A palavra Bazac, que só aparece neste lugar na Bíblia, que significa relâmpago, traduz-se geralmente como relâmpago ou centelha. Sim, porque alguém que vai fazer esses exercícios, como foi explicado nos vídeos anteriores, com puridade, né? Com cautela, nas palavras, nos comportamentos, porque ser santo denota ser separado. Hashem, ele é Kadosh porque ele é separado de tudo. Tem um aspecto do Eterno chamado Moshel, como nós vimos, que é chamado de ditador, né? Porque ele é separado de tudo. Mas também tem o aspecto Malach, né? Meler, na verdade, Malach quer dizer anjo, Meler, rei, onde ele se relaciona com sua criação. E o meio para tal é chamado Sefirote. Então, alguém que vai ter uma experiência mística, ela tem sua emuná reforçada, né? Ou você presenciar a centelha, né? O relâmpago nesse correr, né? Que é como corre e retorna. Correndo e retornando. A luz, ela vai estar correndo e retornando. Porque alguém que vê que tem uma experiência, uma descida, né? Uma experiência mística, vê como um relâmpago. É claro que as manifestações da Sefirot variam, né? Cada um vai ter sua experiência, né, particular, mas no geral é como um relâmpago, né? Ou centelha. Por exemplo, alguém pode ver um ponto muito luminoso que aparece na frente de si, e esse ponto bem mínimo, ele se avoluma
e depois ele diminui para aquele mesmo diâmetro inicial e some. Isso é considerado um correr e um retornar. Correr porque ele aparece como um ponto, correr porque ele se avoluma, aquela luz bem luminosa, e depois ela retorna na mesma velocidade para aquele ponto inicial e some. E nós veremos o porquê ela some mais adiante. Segundo outras interpretações, Basak denota um meteoro lampejante ou uma bolha estourando. Há também a questão de a pessoa ver como um raio de um relâmpago. O raio ele faz, ele vai e volta, ele vai e some. Então, como um raio de um relâmpago, uma luz bem luminosa. Segundo outras interpretações, Basak denota um meteoro lampejante ou uma bolha estourando. De acordo com todas essas opiniões, o que o Sefer Yetzirah está afirmando é que as Sefirot podem somente ser visualizadas por um instante e logo desaparecem. O grande cabalista Rabino Moshe de Leon, de 1238 a 1305, conhecido principalmente pela publicação do Zohar, isso ocorreu na Espanha, esse grande mestre, né, nós devemos muito a ele por ele ter trazido, né, as revelações do Zohar, que sua alma descanse em paz. Oferece-nos uma analogia interessante. Quando as Sefirot são contempladas em uma visão mística, sua aparência é como a luz do sol refletida em uma parede de tigela de água. Uma vez que a tigela esteja completamente imóvel, a imagem refletida é clara. Porém, a mais ínfima vibração a faz romper-se e oscilar abruptamente. Essa analogia aqui, trazida pelo esse grande mestre, grande cabalista, Moshe de Leon. Por exemplo, você põe aí uma tigela transparente de vidro com a água na direção da luz do sol. O que acontece? A luz passa por essa tigela, ela é refletida de forma clara em qualquer parte, numa parede, sabe-se lá em que, ela reflete, aquela luz reflete de uma forma clara. Basta dar um toquinho na tigela, a água, ela tem a capacidade de assumir a forma do recipiente, mas quando ela está no estado de quietude, a imagem, né, é bem clara, é refletida de forma clara, porque o sol bate na tigela por ela ser transparente, a luz ultrapassa e chega até a parede de forma clara. No entanto, se der qualquer toque na tigela, o que acontece? Aquela luz, ela rompe-se, ela não tem mais aquela clareza, devido à oscilação ou à movimentação abrupta da água, né, através do toque na tigela. Essa alusão para mostrar que quando a pessoa está num pensamento de Chokhmah, que é muito rápido, então assim nesse momento a Sefirot pode ser vista, mas é muito rápido, como a comparação da tigela. E esse toque na tigela aqui, na metáfora, representa o pensamento verbalizado, que é a Sefirá de Binah, entendimento. E Chokhmah é o contrário, é o pensamento não verbalizado, é abstração pura, é chamado de nada. Então, só quando a mente consegue se acalmar e chegar nesse nível, é que a imagem mantém-se clara. Mas mantém-se clara só por um instante, porque logo vem a consciência verbal, Binah, e aí a imagem é distorcida.
Similarmente, em teoria, é possível uma visão clara da Sefirot, mas só se a mente estiver absolutamente tranquila e calma. Isso significa chegar ao nível de Chokhmah, ou seja, o pensamento não verbalizado. O mais tênue pensamento exterior destrói a imagem completamente. Quando a mente se acha em um estado que pode visualizar Sefirot, as mais insignificantes distrações a perturbam. Então, como falamos no vídeo anterior sobre a meditação, em quaisquer das direções pentadimensionais, penta porque são 10 direções, no entanto, elas são diametralmente opostas, O acima, vamos começar de Keter. Keter, que é o bem, representa o bem. Malchut representa o mal. Então, o bem é o contrário do mal, no entanto, é contado como uma dimensão. São duas direções diametralmente opostas, o mal é oposto ao bem, mas é contado como uma dimensão. O passado e o futuro, Chokhmah e Binah, são opostos? São. O oposto do passado é o futuro e vice-versa. Mas são duas direções diametralmente opostas, no entanto, são contadas como uma dimensão. Então, assim o é para todas as outras dimensões. Por isso, nós dividimos 10 dividido por 2 dá 5. 5 na mão direita, 5 na mão esquerda. Tem vídeos explicando isso no canal. É só ir lá e dar uma olhada, uma conferida.